Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje é dia 15 de junho e a gente vai fazer mais um fechamento. Antes de mais nada, vamos sempre lembrar a você se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e, mais importante, comente. Qualquer dúvida, sempre entre em contato com a gente pelo chat aqui abaixo ou via e-mail. E como de praxe, a gente começa conversando sobre as notícias do dia, falamos do iFix e fazemos fechamento com algum fato relevante do mercado, tá ok? E hoje, em termos de notícia, o Ibov caiu e caiu bastante. Contudo, no final do dia ele deu uma recuperada, fechando na casa dos 92.376 pontos. Um negativo, uma baixa de apenas 0,45. Ele chegou a bater 90 mil pontos. Mas, mesmo assim, o mercado recuperou. Teve algumas notícias positivas durante o dia. Uma das notícias mais positivas foi em termos do Fed. Teve a notícia também do que o Mansueto vai sair realmente do Tesouro Nacional, mas já está organizando um novo sucessor. Então o mercado, apesar de ter iniciado um estresse com isso, mas já está passando assim. Em termos de fato relevante, também é importante ressaltar que os mercados asiáticos ficaram bem negativos justamente por conta da segunda onda do Covid. Pequim e Tóquio teve um aumento de contágio do Covid, o que não estava sendo esperado. Então existe uma probabilidade de que o contágio em outros países também aumente. E principalmente agora que a Europa está voltando, é uma questão agora de ver como é que vai ficar esse contágio. O dólar realmente, com essa questão piorando do mercado exterior, o dólar volta a... não é... Com essa questão exterior, o dólar volta a ficar mais forte em relação às moedas de países emergentes. Isso faz com que, por exemplo, a moeda nacional nossa caia. Então hoje o dólar subiu 1,84%. O dólar hoje é cotado a 5,14 reais, ou seja, voltamos acima dos 5. Logo logo a gente comemora de novo abaixo dos 5, sem problema algum. Teve alguns ajustes de algumas bolsas, de algumas ações em Wall Street. E agora vamos falar um pouco do iFix. Mesmo o mercado em baixa, o iFix teve apenas uma leve queda. E a gente vai começar falando dos ativos que ficaram negativos, depois a gente fala dos ativos positivos. O iFix caiu apenas 0,15%, voltando para a faixa dos 2.777,82. Então a gente estava quase ali nos 2.800, mas com esse pessimismo que tá desde quinta-feira, a gente perdeu alguns pontos. Os ativos que tiveram pior desempenho, o HGFF teve uma queda de 2,48%, voltando para a faixa dos 102. O HGPO também teve uma queda, a segunda queda dele, 201, chegando na faixa de 201,93, com uma queda de 2,45. O VISC também caiu, 108,7. Deixa eu só analisar o XPMOL para a gente comparar ele. O MOL teve uma pequena queda, foi para 89. O HSML teve alta. O XPMOL também teve uma queda de 1%. Então, com esse risco da segunda onda do coronavírus, significa que os shoppings todos vão ser afetados de novo. Isso faz com que reflitam no preço. O único que não caiu muito foi o HSML, que ele já estava descontado. Ele e o MOL. E eles estão o MOL está na faixa de 89, ele está na faixa de 90,67. Então os 5 piores ativos com pior desempenho da minha cesta que eu analiso foi HGFF, HGPO, VISC, RBRF, Vigir. O RBRF ele tá em emissão, né? E a emissão dele foi corrigida para 93. Então faz sentido agora esse ativo tá nessa faixa agora. Um outro ativo que ficou negativo também foi o Vigir, com 1,53. E basicamente essa foi a cesta de ativos que ficaram negativos.
O mercado está um pouco estressado ainda, né? Então, com esse risco de segunda onda, principalmente os shoppings vão ser mais afetados, porque podem ser. A gente soltou uma análise justamente do XPMOL e nele você vai conseguir entender a minha opinião. A grande questão dos shoppings é que nem sempre uma abertura é realmente positiva. Uma abertura de um shopping antes, e se não liberar realmente, não tiver consumo, é muito mais provável que se você abra com prejuízo do que você abra para realmente ter uma receita. E aí isso é um receio que eu tenho. Então o shopping, para ele abrir, tem que ter consumo e não o medo. Principalmente o medo da segunda onda. Então isso só para comentar e a gente volta a analisar os ativos que tiveram pior desempenho vão cair mais, tá ok? E agora a gente vai falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho. Dentre eles a gente vai citar o HLOG. O HLOG é um que está tendo também emissão, a gente conversou isso ontem. HFOF 113. A grande questão é, eles podem estar positivos justamente porque é uma 476. Lembrando que 476 você só consegue entrar se você tem o direito. Não sei se... E o XPSF 0,89%. Ficando na faixa 97,99. RBR, na verdade, subiu um pouquinho para 102, chegando a 169%. 1,69%. Então vamos lá. O HLOG teve uma alta, o BCFF teve uma alta também, de 0,66%, chegando a 89,79%. XPSF, uma alta de 0,89%, 98%. RBR, o high grade da RB, chegou na faixa dos 102, com 1,69%. O ABCP também teve uma alta de 1,93%. O ABCP, eu acho estranho ele, é um monoativo e ser o único de shopping que está aqui nas minhas... que está aqui subindo. O que eu estou sentindo é que, por exemplo, VILG, a maioria dos ativos de logística teve um aumento positivo e os shoppings em geral, tiveram um comportamento bem negativo. O HGBS também, então assim, os ativos principais de shoppings caíram, por isso que eu estou achando estranho o ABCP. Tá, para mim ele tem que estar numa faixa abaixo do que isso aqui, para mim ele já está caro, assim, um monoativo é bom, fica exposto a só um shopping, que se tiver alguma segunda onda também vai ser totalmente afetado. Então não faz muito sentido ele ter subido. Assim. O HFOF e o HLOG faz sentido. BCFF. Normalmente quando tem uma queda de mercado, os FOFs também tem uma queda. Mas o BCFF acabou subindo um pouquinho. XPSF também teve uma... Então, assim, engraçado, né? Desses ativos que a gente está analisando, um é shopping, monoativo, um é um ativo high grade, da RBR, e 3 são FOFs, XPSF, BCFF e HFOF. O HGFF não, o HGFF já estava caro. O XPSF tá interessante aqui. Normalmente quando o que é esperado, normalmente esses índices eles têm que superar o iFix, mas quando o iFix dá uma queda, normalmente eles caem também. Apesar da queda ser apenas de 0,15, então não seria muito difícil. Mas o único que caiu aqui foi realmente o HGFF. Os outros FOFs tiveram um bom desempenho aí. Bom, esses foram os ativos que a gente analisou. Hoje eu fiz um vídeo também, um short vídeo, um vídeo curtinho de DRE para explicar mais ou menos como você analisa uma mini DRE dentro de um fundo imobiliário, justamente para você ter essa sentimento de fluxo de caixa, de quanto que é o caixa residual do fundo, quanto que é o caixa não distribuído do fundo, para você ter uma ideia, principalmente nos shoppings agora, as receitas não estão, além de não estarem positivas, estão negativas, ou seja, o fundo está tendo gasto com os ativos, né?
E esses gastos refletem no resultado do shopping e pioram, além das despesas do fundo normal, ele tem com despesas com ativo também. Tudo isso somando faz com que esses ativos realmente você tem que ficar de olho no resultado dele, nos caixas dele, e é importante que você entenda como funciona essa DRE. Já teve uma queda na projeção de 2020 do PIB, o PIB 2021 ficou igual, IPCA 2020 subiu, 2021 caiu, a Selic manteve igual, continua com a projeção de 2,25, mas a de 2021 teve em baixa também, justamente para compensar o IPCA. Essa análise significa que estão prevendo uma recuperação mais lenta do que a gente imaginou inicialmente. Isso me preocupa, tá? Então, em termos... Só que é estranho, se a recuperação é mais lenta, por que o PIB não acompanhou? Faz sentido uma previsão de 2021, mas talvez eles teriam que recuar um pouco o PIB de 2021. Mesmo que se a previsão é de uma economia menos movimentada, é provável que o PIB não atinja tudo isso. Eu acho que a projeção do PIB já está bem abaixo do que eu imagino. Eu imaginaria um PIB um pouquinho maior, mas pelo menos para compensar essa questão, hoje mesmo assim a bolsa tem estado positivo. Enfim, esse foi justamente a análise, tanto a análise do relatório Focus. Gostaria de, antes de desligar, lembrar vocês de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, mais importante, não deixe de deixar seus comentários aqui embaixo para a gente melhorar sempre, tá ok? Grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.